Fala pessoal, como eu prometi para vocês, está aqui a nossa aula gravada. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que dê uma moral pro professor, se inscreva aqui no nosso canal, dê um joinha, dê um like, certo? Eu quero que vocês também comentem se vocês gostaram da aula, coloquem também as possíveis dúvidas de vocês, vou estar aqui respondendo vocês, tá bom? E além das aulas gravadas, a gente tem aqui no nosso canal várias curiosidades de ciência, tá certo? Então, se inscrevam aí e vamos lá assistir a nossa aula, beleza? Valeu! Beleza, na letra C ele diz o seguinte, ó. Considere que o motociclista percorra cada lado do quadrado com uma velocidade média diferente. Em que o primeiro lado ele é percorrido com uma velocidade média de quanto? Ó? O primeiro lado ele vai com uma velocidade média de 100 km por hora. O segundo lado a 150 km por hora. E o terceiro e o quarto lado a 120 km por hora. Qual é a velocidade média desenvolvida pelo motociclista durante esse percurso como um todo, certo? Ou seja, para dar uma volta, né? Considerando os quatro lados, qual vai ser a velocidade média? Bom, para a gente fazer isso aqui, e aí a gente viu já naquela tabelinha da aula teórica que eu apresentei para vocês, sobre a velocidade média e velocidade instantânea, né? Para a gente calcular isso aqui, a gente tem que somar as velocidades e dividir pelo número de lados que a gente tem, que é 4 lados, porque é um quadrado que a gente tem, tá? Ou seja, o número de percursos que a gente tem aqui para dar um quadrado, né? Vamos dizer assim, o número de percursos seria isso. Para dar um quadrado vai ser 4. Como é que é isso, Lucas? Bom, velocidade média vai ser igual a... a velocidade média, no caso aqui, ó, do primeiro lado, eu vou chamar de V1, certo? Do segundo lado, eu vou chamar de V2. Do terceiro e quarto lado, eu vou chamar V3 e V4. Ficou bem pequenininho aqui, mas eu estou falando, vocês estão entendendo. Eu vou fazer aqui agora. Eu vou somar todas essas velocidades, ó. V1, V1, mais V2, mais V3, mais V4, certo? Dividido por quem? Por cada um dos lados, que é quanto? 4, né? E aí, quanto é que dá isso aqui? Então, velocidade média é igual a quanto? V1 vale quanto? 100. E aí, gente, como todas estão em quilômetro, ó, quilômetros por hora, como todas estão em quilômetros por hora, né? Ó, quilômetros por hora e quilômetros por hora, então, no final, quando eu somar e dividir, tudo vai estar em quilômetros por hora, né? Então, eu só vou somar aqui, eu só vou colocar os números aqui, tá certo? Então, V1 vale 100, mais V2 vale quanto? 150, mais V3 vale 120, e V4 também vale 120. Dividido por quem? Por 4. Então, a velocidade média do percurso como um todo, certo? Vai ser igual a quanto? 120 com 120 dá 240. Né? Então, essa soma aqui, ó, dá 240. E 100 mais 150 dá quanto? 250. 250 mais 240, isso aqui dá 490 dividido por quem? Por 4. Então, agora eu vou fazer essa divisão. Se eu pegar aqui, ó, 490 dividido por 4, 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 4, 4, aqui dá 0, né? 4 menos 4 dá 0. Baixa quem? Baixa o 9. 9 dividido por 4, isso aqui vai dar 2, porque 2 vezes 4 dá 8. 9 menos 8 aqui dá 1. Baixa quem agora? O 0. 10 dividido por 4, isso aqui vai dar 2, porque 2 vezes 4 dá 8. E aí, isso aqui vai sobrar quanto? 10 menos 8, aqui dá 2, né? Se eu colocar um 0 aqui, eu tenho que acrescentar uma vírgula. 20 dividido por 4 dá quanto? Isso aqui vai dar 5. Porque 5 vezes 4 vai dar 20, e aí a gente vai ter quem? Aqui a gente... Deixa eu só subir aqui. A gente tinha 20, né? Eu vou só repetir esse 20 aqui, certo? 5 vezes 4 vai dar 20. 20 menos 20, isso aqui dá 0, certo? Então, a minha velocidade média é de aproximadamente quanto? 122,5, o quê? Quilômetros por hora, né? Porque a unidade aqui, ó, para cada um, para 100, 150 e 120, era o quilômetros por hora. Então, aqui dá 122,5 quilômetros por hora. Tá certo? Pronto, essa era a nossa alternativa C. A letra D, ele diz o seguinte, ó. Agora suponha que o motociclista percorra a pista mantendo a velocidade constante, velocidade constante, de 80 km por hora durante 1 hora. Então eu tenho aqui velocidade e eu tenho tempo.
tá? Então eu tenho a minha velocidade aqui, ó, VC constante, e eu tenho o meu ΔT aqui, ó, que é o tempo, o intervalo de tempo que é de 1 hora. Pergunta, quantas voltas ele percorrerá nesse intervalo de tempo, certo? Antes da gente fazer o nosso problema, vamos anotar os dados, né? Eu tenho que a minha velocidade constante é de 80 km por hora, e eu tenho que o meu intervalo de tempo, ΔT, é igual a 1 hora. Aí ele pergunta quantas voltas ele percorrerá nesse intervalo. Para ele dar as voltas, ele vai percorrer um espaço, certo? Então o que ele está querendo saber aqui é quem é o meu ΔS. Não é isso? Beleza, eu já tenho a velocidade e eu tenho o tempo. Então fica tranquilo, né, gente, para a gente encontrar quem é ΔS, né? Porque a gente sabe que a velocidade média, e aí nesse problema aqui, a velocidade média é igual à velocidade constante, mas a gente sabe que a formulazinha para a velocidade média é quem? ΔS sobre ΔT, tá? Bom, VC aqui, ó, eu já tenho, que é 80. Então, portanto, vou colocar esses 3 pontinhos aqui, que significa portanto. VC vai ser igual a quem? 80 km por hora, certo? Esse é o valor da minha velocidade, que é igual a quanto? ΔS, só que ΔS é o que eu quero saber, né? Dividido por quem? ΔT, só que ΔT equivale a 1 hora, certo? Gente, ó, só para a gente ir mais direto, e também para vocês já ir se acostumando e pegando maturidade com os cálculos, concorda comigo que se eu pegar esse 1 hora e passar para o outro lado, como ele está dividindo aqui, ele passa para o outro lado multiplicando? E aí eu vou ter o quê? 80 km por hora vezes 1 hora. Como aqui ele vai estar multiplicando, 1H significa que eu vou ter H dividido por H. Né? Se eu colocar aqui, ó, 1 hora, tá? E aí concorda comigo que esse H aqui vai cortar com esse H? Então já posso ir direto, né? Cortar esse H com esse H aqui, tá certo? E 1 vezes 80 km é a mesma coisa de 80 km. Então ΔS vai ficar quanto? Então aqui, ó, daqui eu tenho que o ΔS, que é o meu espaço percorrido, é 80 km. E, gente, isso aqui estava bem na cara, né? Porque veja só, raciocina. Se ele tem uma velocidade constante, uma velocidade que não muda, e qual é a velocidade? 80 km por hora. Isso significa que ele vai percorrer 80 km a cada hora. E o intervalo de tempo que ele deu aqui foi de quanto? 1 hora. Então o espaço que ele percorreu foi de quanto? De 80 km, tá certo? Já que a velocidade dele é de 80 km por hora, tá certo? Então, estava bem na cara isso aqui, né? Mas eu quis fazer o cálculozinho para você conferir que o espaço que ele percorreu nesse intervalo de 1 hora foi de 80 km, ok? Beleza, e aí, veja só. A gente tem lá o nosso quadrado, vou até fazer aqui para a gente recapitular. Recapitular, né? A gente tinha aqui, cada lado dava quanto? 10 km, né? Isso significa que os 4 lados, 10 km, 10 km e 10 km. Significa que uma volta equivale a quanto? Uma volta equivale a quantos quilômetros? A 40 quilômetros. Certo? Se o espaço que ele percorreu foi de 80 quilômetros, 2 voltas equivale a quanto? 80 quilômetros. E a pergunta que ele faz é, quantas voltas ele vai percorrer nesse intervalo de tempo? Ele vai percorrer 2 voltas. Beleza, minha gente? Tranquilo as questões, né? Então tá feita aí a nossa segunda parte de exercícios e até os próximos vídeos.